Hoje vocês irão conhecer quem são as pessoas que têm o metabolismo lento, mais lentificado. Então, se você não me conhece, meu nome é Valdeci, eu sou médico. Hoje ajudo muitas pessoas que querem emagrecer, fazer reposição hormonal, melhorar a qualidade de vida e longevidade. Então, quem são as pessoas que têm um metabolismo mais lento? Aquela pessoa que faz dieta e não consegue emagrecer, aquela pessoa que às vezes vai para atividade física e parece que tá se matando lá e o peso não sai, não move ali da balança. Então a primeira pessoa é aquele sedentário. Então a pessoa que é sedentária, não faz nenhum tipo de atividade física, a gente já consegue prever que ela tem um baixo condicionamento cardiovascular. Esse baixo condicionamento cardiovascular, geralmente as pessoas que têm essa condição, elas metabolizam menos a gordura. Elas conseguem estocar mais a gordura como fonte de energia e metabolizam melhor o carboidrato. E se ela quer perder peso, tem que ser ao contrário. Se ela quer perder, na verdade, se ela quer emagrecer, tem que ser ao contrário. Ela tem que queimar mais gordura como fonte de energia. Então, geralmente, as pessoas que têm uma baixa capacidade cardiovascular, que são principalmente as pessoas mais sedentárias, elas conseguem estocar mais gordura como fonte de energia e isso não é tão bom. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo são aquelas pessoas que dormem mal, são aquelas pessoas que dormem menos que 7 horas por noite. Então, para você ter uma boa produção hormonal, principalmente de GH, de testosterona, ter um bom controle aí do cortisol, você precisa dormir bem. E é durante o sono que você tem ali uma boa produção tanto de GH quanto de testosterona, que são hormônios que melhoram o ambiente metabólico para você emagrecer. Apenas uma noite de sono mal dormida, você já tem uma redução desses hormônios e no outro dia você vai ter preferência por alimentos mais calóricos. Então, uma noite apenas de sono que você não dorme bem, você já consegue aí ferrar o seu metabolismo, destruir o seu metabolismo. Agora você imagina uma pessoa que todos os dias dorme mal. Ela vai ter quase certeza que um distúrbio metabólico, um aumento da resistência insulínica, e ela vai ter dificuldade no processo de emagrecimento. Já que a gente falou em resistência insulínica, esse é o terceiro grupo de pessoas que têm dificuldade no processo de emagrecimento. São aquelas pessoas que têm um alto nível de resistência insulínica. Como é que eu sei que essa pessoa ela tem um alto grau de resistência insulínica? Quando a hemoglobina glicada dela está alta, quando a hemoglobina glicada, por exemplo, dela está acima aí de 5.6, 5.7, 5.7 a gente já fala em pré-diabetes. Então, quando essa pessoa já está em 5.5, 5.6, em boa parte dos casos eu já trato ela como se tivesse pré-diabetes. Insulina maior que 10, 12, eu já sei que ela tem um alto nível de resistência insulínica. Quando ela tem uma glicemia de jejum mais alta, por exemplo, acima de 95, 98, acima de 100, eu já sei que ela também pode ter um alto grau de resistência insulínica. Então essa pessoa, por exemplo, ela tem uma glicemia de jejum mais alta, ela tem uma insulina basal acima de 10, ela tem uma hemoglobina glicada acima de 5, acima ou igual a 5.7, eu já sei que ela tem um alto grau de resistência insulínica. E toda vez que a gente fala em aumento da resistência insulínica, eu já sei que aquela pessoa que tem essa condição, ela consegue estocar mais a gordura como fonte de energia e isso não é tão bom. Quando ela começa a estocar mais gordura como fonte de energia, ela começa a acumular mais gordura e ela começa a utilizar melhor o carboidrato como fonte de energia. E era para ser ao contrário. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando da capacidade que aquela pessoa tem em metabolizar a gordura como fonte de energia. Então, a pessoa, quando chega para mim para emagrecer, eu já tenho que bater o olho
no grau de resistência insulínica. Porque se ela tiver com a resistência insulínica muito alta, eu já tenho que colocar ativos para reduzir essa resistência insulínica. É por isso que quando o Mounjaro ele foi colocado no mercado, por que ele emagrece muito mais do que o Ozempic, o Wegovy, Saxenda, Victoza, do que a bupropiona? Porque o Mounjaro ele age muito bem em reduzir a resistência insulínica. Ele tem um poder de redução de resistência insulínica muito grande em comparação com outros ativos. Então, só eu em reduzir essa resistência insulínica, o meu corpo ele começa a utilizar melhor a gordura como fonte de energia. E aí eu consigo queimar gordura mais facilmente quando essa resistência insulínica está mais baixa. Quando eu tenho redução da resistência insulínica, eu já penso também em redução da inflamação. E aí os processos de inflamação eles começam a cair. Esse é o terceiro ponto. Quarto tipo, é o terceiro tipo de pessoa que tem dificuldade para emagrecer. Então, o primeiro é a pessoa que é sedentária. O segundo é a pessoa que dorme mal. O terceiro é a pessoa que tem um alto grau de resistência insulínica. E o quarto são aquelas pessoas que têm distúrbios hormonais. Então, aquela pessoa que tem um distúrbio hormonal, por exemplo, os hormônios eles impactam diretamente o nosso metabolismo. E se o meu metabolismo ele não está bem, eu vou ter dificuldade, por exemplo, para emagrecer e às vezes para ganhar massa muscular. Vamos dar números, vamos dar exemplos. Por exemplo, a mulher quando entra lá no climatério na menopausa, o que é que acontece com o estradiol dela? O estradiol dela começa a cair. Toda vez que esse estradiol ele cai, a mulher ela começa a aumentar a resistência insulínica, o metabolismo dela começa a cair, o apetite dela aumenta, aumenta a gordura visceral, reduz a massa muscular, ela vai ter osteoporose. Então isso tudo vai criar um ambiente para esse metabolismo não funcionar tão bem. E aí ela vai começar a aumentar o peso dela. Por isso que toda mulher quando entra no climatério, na menopausa, ela tem que realizar a reposição lá do estradiol, porque se ela não faz a reposição do estradiol, ela vai ganhar peso corporal na boa parte dos casos, na grande totalidade dos casos. Outro exemplo de deficiência hormonal que pode atrapalhar no metabolismo: homem com hipogonadismo, redução de testosterona. A testosterona quando cai, quando ela está caindo, o peso ele pode aumentar por quê? Porque a testosterona quando está mais baixa, ela favorece o aumento de gordura e reduz a massa muscular. E o homem ele começa a ganhar mais gordura na região da barriga. E isso vai criando um ciclo vicioso. A testosterona cai, o metabolismo desse cara piora, a gordura aumenta, aumenta a gordura visceral, essa gordura visceral favorece a redução ainda mais dessa testosterona. A pessoa, por exemplo, que tem hipotiroidismo também pode ter aumento do peso. Então, esses distúrbios hormonais podem atrapalhar o processo de emagrecimento e deixar seu metabolismo ainda mais lento. Então, esses são os 4 tipos de pessoas que podem sim ter o metabolismo mais lento. Então, se você quer mais conteúdos como esse, siga meu canal para você ter acesso a um conteúdo de alta qualidade, principalmente relacionado à saúde.